Olá, olá, sucesso com você? Se não tiver sucesso, boas energias para você que o sucesso vem. O tema deste vídeo de hoje é analisar o edital de transação tributária do Estado de São Paulo que foi publicado hoje, 7 de fevereiro de 2024. Bora lá analisar na íntegra este edital? Como que eu vou fazer? Eu vou abrir o edital, já deixei grifadinho, amarelinho os principais, o que eu achei bastante importante, e eu vou comentando o edital na íntegra para vocês. Nada como analisar as coisas na fonte, não é mesmo? Bora lá, vou dividir a tela com vocês aqui então, ó. Tela dividida, que maravilha! Vamos lá, aproveita para dar um like neste vídeo, não é mesmo? Para engajar este canal. E conta pro coleguinha aí, ué. Conhece empresa devendo ICMS? Conhece pessoa que precisa dessa informação? Bora espalhar notícia boa, beleza? Deixa eu desligar meu celular aqui. Ficou um povo do spam me ligando, velho, no meio do vídeo. Assim não dá. Vamos lá. Primeira coisa. Este edital de transação é o número 1 de 2024. E ele foi publicado hoje. Beleza? Dia 7 de fevereiro. E ele está baseado em qual lei? Ele está baseado na lei 17843 de 2023, beleza? Especificamente no artigo 43. E esse artigo 43 prevê que o Estado de São Paulo pode propor transação tributária. O que é transação tributária? Nada mais é do que um acordo ali entre fisco e contribuinte, um entendimento entre as duas partes, para que se define, para que se extinga o crédito tributário, beleza? Esta modalidade de transação é uma transação por adesão. Quando eu falo acordo, dá a impressão que todas as vezes que for fazer uma transação, você vai precisar sentar numa sala, conversar com o procurador e vamos lá, vamos negociar. E na vida real não é assim, sabe por quê? Por um motivo muito simples, não tem procurador suficiente, gente. Tá certo? Então tem aqui essa modalidade de transação por adesão, que nada mais é do que um edital mesmo, que cita as regras da transação e quem achar que vale a pena, vai lá e adere a esta modalidade ou não. E é tudo feito eletronicamente, não vai ter uma reunião física, mas isso não impede que a natureza de transação permaneça. É uma transação de qualquer maneira, beleza? Então aqui você já sabe, tem vídeos aqui no meu canal explicando a transação tributária. 4 vídeos, dá uma fuçada aí, tá? Aí eu explico o que é, como funciona, beleza? Então aqui já acabei de falar para vocês, ó, que a gente está falando de uma transação por adesão. Ou seja, eu vou ler o que está aqui, né? Aqui, ó, deixa eu arrumar aqui para vocês. Eu vou ler o que está neste edital, se me interessa, e vou aderir ou não, tá? Adesão do que, gente? De contencioso, de relevante e disseminada controvérsia. Controvérsia do que nós estamos tratando? Juros de mora para os débitos de ICMS de São Paulo. Beleza? Ou seja, vamos descer aqui, ó. Podem aderir a essa transação todos os contribuintes que tenham dívidas do que? De ICMS, precisa estar inscrito em dívida ativa e sobre este ICMS incidam os juros de mora decorrentes da aplicação da Lei 13.918 de 2009. Leia aqui na íntegra depois. Aí eu tô com preguiça. Bom, vamos lá, vai. Se aqui tá dizendo que é controvérsia, talvez quem você esteja assistindo, você já saiba do que é essa controvérsia. Mas eu, Verônica, preciso garantir que eu vou deixar todas as pessoas na mesma página. Então eu vou explicar o que é esta controvérsia antes de eu passar para a análise do edital propriamente dito, tá bom? Então se você é uma pessoa tributarista que já está careca de saber sobre o que é essa controvérsia dos juros de mora, você pode adiantar um pouquinho esse vídeo, beleza? Mas se você não sabe do que é a controvérsia, fica aqui que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Todo tributo, se você não pagar ele no dia certo, no dia do vencimento, você vai ter que, provavelmente, né, vai ter uma multa para você pagar,
certo? Porque precisa ter ali um incentivo para que as pessoas, para que os contribuintes cumpram as obrigações tributárias deles, e multa é uma boa forma de fazer isso. Multa. Não cumpriu obrigação acessória, não pagou imposto, toma multa para você. Mas além da multa, tem um negocinho que são os juros. E os juros nada mais é do que manter o valor do dinheiro no tempo. Então, juros não é uma punição. Juros é só a garantia de que aquele valor lá que está sendo cobrado vai se manter ao longo do tempo, certo? Então, juros é isso aí. Muito que bem. Então, todo tributo que não é pago, ele tem duas coisas: a multa e os juros. E os juros para os débitos de ICMS, como todos, aliás, então os juros incidem para os débitos de ICMS. E ICMS é um imposto estadual e logo cada estado define lá quais são suas regras. E o estado de São Paulo definiu quais são suas regras quanto aos juros que vão incidir sobre esse ICMS aí, se por acaso a galera não pagar, tá? E ele decidiu isso nessa lei aqui, ó, de 2009. Aí nessa lei, o estado de São Paulo, deixa eu até mudar aqui a tela, porque eu não vou precisar de isso, beleza. Nessa lei, o estado de São Paulo falou assim, viu, presta atenção, os juros aqui no estado de São Paulo, se você não pagar o ICMS, é de 0,13 por dia. Que se você for multiplicar por mês, não lembro de cabeça, mas dá uns 46%. Bem, dá uns 46% por mês, tá bom? E aí, gente, é alto, não é? Por mês não, por ano, desculpa, tá? Dá em torno de 46% por ano. Só que se vocês forem pensar, né? A taxa Selic não tá tão alta assim. Para os débitos federais, que são atualizados pela taxa Selic, pô, o estadual aqui de São Paulo tá de brincadeira, não é mesmo? Vamos imaginar, há um tempo atrás, a taxa Selic estava em 7,5%, e aí os débitos de ICMS de São Paulo eram atualizados por 46% ao ano, né? Elas foram lá reclamar no judiciário, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o acórdão que tratou disso. Vou abrir para você, eu gosto de mostrar na fonte, peraí, deixa eu dividir a tela. Tela dividida, eu vou mostrar essa controvérsia dos juros de São Paulo na fonte para vocês, tá bom? Os contribuintes falaram, velho, São Paulo tá de brincadeira, meu, cobrando juros de 40 e lá vai bolinha, a Selic 7, velho, alguma coisa tá errada nisso aí, tá certo? Então, teve lá no órgão, ó, tá aqui, ó, órgão especial, deixa eu ver se tá aparecendo para vocês, deixa eu aumentar mais, aí, ó, órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, teve lá uma arguição de inconstitucionalidade, que é este número aqui. Eu peguei o acórdão para vocês lerem. E neste acórdão, o que é que se discutiu? Ó, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 6374 de 89, né, que trata lá do ICMS, a Lei Estadual, aqui de São Paulo, os artigos 85 e 96, que trata da taxa de juros. E esses artigos foram alterados pela Lei 13.918 de 2009. Esta lei falou que a taxa de juros é de 0,13% ao dia. E essa lei falava o quê? Essa lei de 2009, beleza? 13.918 de 2009. Falava que a taxa de juros era de 0,13 por dia. E o patamar mínimo dessa taxa de juros seria a taxa Selic. Ou seja, mínimo, não máximo, mínimo. Tá bom? Resumo da ópera. Se 0,13% ao dia fosse menor do que a Selic, aí eu obedeceria a Selic. Porque, como vocês sabem, a Selic varia. Varia, gente. Eu sei como é que conjuga o verbo variar, tá bom? Muito que bem, muito que bem. Aí o tribunal falou assim, viu? Tratar sobre juros, quando eu vejo uma lei sobre juros, eu estou falando de direito financeiro ou direito tributário, tá bom? Se eu estou falando de direito financeiro ou de direito tributário, eu estou falando de uma competência concorrente. O que é concorrente? As duas pessoas, os dois entes podem legislar sobre, tá certo? Então a gente tem aqui na nossa federação a União, beleza? Os estados e os municípios. Os três
podem legislar, beleza? Na verdade, aqui eu estou falando especificamente da concorrência concorrente da União e dos estados, tá? Município não está sendo tratado aqui, beleza? Muito que bem. Como é que funciona isso? A União, se eu estou falando que juros diz respeito a direito financeiro ou direito tributário, e eu estou falando que é uma competência concorrente, ou seja, a União, entre a União e os estados, o que que isso significa? A União pode estabelecer as regras gerais e os estados podem estabelecer as regras suplementares. Está aqui no acórdão, ó. Beleza? Isso significa que, se para a União os juros que atualizam os tributos é a taxa Selic, os estados podem até legislar sobre isso. Pode, porque é concorrente, porque é competência concorrente, mas nunca pode ultrapassar o patamar que a União estabeleceu. Então, se o estado de São Paulo quisesse estabelecer uma taxa de juros menor do que a Selic, ele poderia. O que não pode é ultrapassar. E é isso, gente, que foi definido neste acórdão, tá? Aqui, ó, em amarelinho, a legislação paulista questionada, pode até ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior àquela que é utilizada pela União Federal. Ou seja, o artigo lá da lei estadual que trata dos juros, ele não precisou ser apagado, é uma interpretação conforme, ó. Se você, até o limite da Selic, beleza, você tá valendo. Ultrapassou a Selic, velho, vai catar coquinho, tá bom? Muito que bem, gente. É isto daqui que foi julgado, tá? Ou seja, este edital não tá fazendo muito favor, né? Porque no que se refere a essa controvérsia, os contribuintes têm ganho praticamente totalmente garantido, eu diria, ó. Até porque eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Deixa eu dividir a tela aqui novamente. Ó. Vamos ver aqui. Ué, que eu tô olhando aqui para eu dividir a tela, beleza? Não funcionou. Vamos daqui. Achei. Ai, que legal. Eu tô aqui no site Portal da Fazenda de São Paulo e a gente tem várias súmulas. Beleza? E tem uma que são proferidas pelo Tribunal Administrativo, nosso querido TIT, Tribunal de Impostos e Taxas. Então eles têm súmulas. Uma súmula nada mais é do que um textinho pequeno ali, que é originário de controvérsias lá, beleza? Depois de analisar um monte de controvérsias, chega-se a uma súmula. E aqui a gente tem a súmula 10 de 2017, beleza? Aí, essa súmula 10 de 2017, ela foi revisada em 2022. Tá aqui, ó, revisada em 2022. Para falar o quê? Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em auto de infração estão limitados à taxa Selic incidente sobre débitos federais. Então, resumo da ópera. Vamos voltar aqui no nosso edital. No nosso edital. Cadê? Tá aqui, ó. Resumo da ópera. Se um contribuinte tiver um auto de infração de ICMS e este auto de infração incidir juros de mora baseados nessa Lei 13.918, que tem muito, porque pensa, essa lei ficou desde 2009 e o TIT só revisou a súmula em 2022. Então o Estado de São Paulo foi teimoso, ele lavrou um bocado de auto de infração com essa taxa de juros inconstitucional aí, tá? Tem um monte
de auto de infração de ICMS com essa taxa inconstitucional, tá bom? Se um contribuinte quiser, sem aderir à transação, brigar só pela taxa, é causa ganha, tá certo? Então, resumo da ópera. Este edital, na minha cabeça, ele não faz tanto favor assim, né? No que se refere à taxa de juros. Bom, mas o que é interessante? Aqui está falando ó, que eu posso aderir a essa transação para qualquer débito de ICMS que incida essa taxa de juros. Então vamos imaginar que uma empresa tem um débito de ICMS que não tem muita defesa ali, não tem muita chance de ganhar, não é mesmo? Vamos para a vida real? Para a vida real tem um monte de contribuinte que tem débitos aí com o fisco que tá empurrando com a barriga, não é mesmo? Porque não tinha como pagar, mas ele sabe muito bem que não tem muita defesa. Ou se tem defesa, não tem documentos. Isso é muito comum em ICMS, beleza? Às vezes você não tem documento suficiente. Você até tem razão, mas cadê o documento? Tá bom? Então, este edital de transação, ele é legal porque ele pode ser para qualquer débito de ICMS que incidiu essa taxa de juros que já é inconstitucional. Ou seja, quem é que eu aconselharia a analisar a possibilidade de aderir a essa transação? Se eu tenho um débito de ICMS que incidiu essa taxa inconstitucional e eu acho que não tem muita chance de defesa ali, eu não tenho documento, beleza, eu vou analisar se eu vou entrar, tá bom? Porque aí vale a pena, não é mesmo? Vou pagar parcelado, com desconto, como é que vocês vão ver. Espero que tenha ficado claro do que é essa controvérsia, tá bom? Ou seja, podem aderir a esta transação, voltando aqui para o nosso edital. Quem tem débito de ICMS, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E sobre esse débito incida esse juros inconstitucional aqui. O brilho no olho dessa transação não é nem tanto juros. Não é? Na verdade, não é nem tanto juros no sentido de que os juros, desde que se limite a Selic, aí eu tenho que pagar normal. Mas no que ultrapassa a Selic, aí se eu brigar no judiciário, eu ganho, causa ganha, beleza? Então, o brilho no olho dessa transação é o desconto e o parcelamento para os juros que realmente são devidos. Aquele que se limita à taxa Selic, beleza? É isso que eu quero dizer. Muito que bem. Então, temos aqui o objeto, débito de ICMS, sobre os quais incida esses juros aqui inconstitucional. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, quais débitos que eu posso botar nessa transação? Eu que escolho, ó, é livre escolha. Eu que escolho. Olha que maravilha. Mas aí, aqui embaixo tem uma coisa, ou seja, se eu tiver 10 inscrições em dívida ativa, trazendo para a prática, tenho 10 inscrições em dívida ativa e todas são separadas, tá bom? Todas separadinhas. E todas elas têm esses juros inconstitucional aqui da Lei 13.918. Eu sou obrigado a transacionar as 10? Não, eu vejo lá. Talvez eu queira transacionar só 7, só metade, 9. Eu vou analisar e vou ver o que eu faço da vida. Tá bom? Mas aí, ó, se o débito já tiver no judiciário, ou seja, já tem uma execução fiscal, tá? Aí eu sou obrigado a transacionar todos os débitos daquela execução fiscal. Então, partindo do mesmo exemplo, eu tenho 10 dívidas ativas, tá? E aí elas têm esses juros inconstitucional aí, dívida ativa de ICMS, obviamente. E todas elas estão em uma única execução fiscal daí. Já tem execução fiscal. Aí eu sou obrigada a transacionar todas as 10. Eu não vou poder separar, tá certo? Então, essa é a diferença aqui, ó. Eu posso ter dívida que estão separadas, que ainda não estão em cobrança. E se tiver em cobrança judicial, eu tenho que pegar todas as dívidas da mesma execução fiscal. Aqui tá falando, ó, de forma automática e indissociável. Desde que todos os débitos daquela execução fiscal atendam a esses critérios aqui, ó, sejam de ICMS e incidam e tenham juros de mora decorrentes da aplicação da Lei 13.918, que é o juros inconstitucional.
Beleza, gente? Esse daqui é o objeto da nossa transação, ou seja, tem bastante contribuinte que pode se beneficiar, tá? Eu achei esse edital um pouco tímido, não é mesmo? Porque assim, ele é um edital sobre contencioso de relevante e disseminada controvérsia. Só que a controvérsia que faz parte desse edital aqui é uma controvérsia praticamente ganha para os contribuintes, tá? Mas de qualquer maneira beneficia aqui quem acha que tem um débito que não tem muita defesa e tal. Nesse sentido eu achei tímida, porque é uma controvérsia já ganha para os contribuintes, mas beleza, é útil, tá? Melhor do que nada. Vamos ver os próximos editais, é só o primeiro. Muito bem. Bom, o que é que não pode entrar nesta transação? Se não se encaixar lá nos critérios que a gente acabou de falar, tem que ser débito do ICMS e tá incidente a esses juros inconstitucionais. E se não tiver esses juros inconstitucionais, aí não pode. É simples assim. Eu tenho um débito de ICMS e a taxa de juros não é dessa lei aí. Beleza. E inclusive já foi revogado. Aí eu não posso fazer parte da transação. O que mais que não pode? O ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Beleza? O FECOP aqui, ó. Nem sei como é que pronuncia isso. Muito que bem. O que mais que não pode? Os débitos que já estejam garantidos por depósito, seguro, fiança, não sei o quê, mas que já tenha decisão favorável à Fazenda do Estado. Decisão transitada em julgado, beleza? Porque aí, gente, pensa comigo, transação, as duas partes cedem de um lado, cedem do outro, tá? Pensa comigo, se a Fazenda tem um crédito, tem um processo lá que ela já ganhou, já transitou em julgado, realmente não faz muito sentido ela aceitar a transação, né? Porque aí não tem mais controvérsia, meu, já foi decidido a parada, tá? Então, simples assim. E quem mais que não pode aderir? Se você tiver uma transação rescindida nos últimos 2 anos. Pô, isso é ruim, por isso que eu sempre digo que transação não é parcelamento. Transação não é parcelamento. Eu vou repetir, transação não é parcelamento. Parcelamento a galera entrava, rescindia, aí aparecia o próximo, entrava de novo e assim ia tocando a vida. Transação não. Se você faz a transação é para contribuintes sérios, que realmente querem pagar a dívida, tá bom? Porque se você fizer um acordo de transação e não cumprir, você fica impedido de entrar na próxima pelos 2 anos. E assim, vamos para a vida real. Eu duvido. Você entrou numa transação, foi rescindido, porque você não cumpriu as paradas, passou 2 anos, quer entrar de novo. Eu aposto que a sua vida vai ser mais difícil. Aposto, é assim que funciona. Rancor. Fazenda também deve guardar rancor. Até quando que eu posso aderir? A partir de hoje. Até que dia? 29 de abril, ó, prazo legal aí para você estudar, captar clientes, dar instrução para os clientes. Bom, onde é que eu vou entrar? Neste link aqui, vamos entrar no link para xeretar? Vamos pegar aqui, link, vou botar aqui para vocês, ó. Vou botar para vocês. Agora eu vou trocar aqui a tela de lugar. Não é aqui. Que coisa! Também não é aqui. Espera aí que eu vou achar. Cadê? Não, vou dar um pause aqui para eu procurar, vai. Eu consegui dividir a tela. Pronto. Ai, bicha atrapalhada. Bom, beleza, ó. Coloquei o link aqui, ó. Que maravilha. Vou botar de novo para vocês verem. Peguei o link lá. Brau. Ó. Vamos fechar e abrir, vamos ver se funciona. Ó. Vou colocar o link aqui. Olha que maravilha. Aí já aparece, ó. Parcelamento. Prazo de adesão. Olha que bonitinho, ó. Beleza? Vamos fechar aqui. Então é por aqui que você vai aderir. Vamos tentar entrar aqui no programa. Tem um botãozinho aqui de entrar. Ó, entrar, tá bom? Como é que você acessa o sistema? OAB, CPF. Beleza.
Mas aí, se você não tem, você vai pegar a sua senha lá do posto fiscal. Mas se você não tem, você vai poder usar essa opção aqui, ó, entrar sem senha. Você põe o CNPJ da empresa, entrar sem senha e depois você regulariza a sua situação. Beleza? Vamos voltar para o edital. Xeretamos aqui no sistema. Aqui tá falando, ó, você vai realizar o seu login, se você não tiver senha, né? Na modalidade de acesso sem senha e depois você autentica. Aí aqui, gente, eu não vou ler essa parte porque vocês vão ter que ler esse edital aí, não vai ter pra onde correr não. Você vai ter que informar lá as paradas, dado cadastral, qual é a execução fiscal que você vai querer aderir, tá bom? Isso aqui eu deixei em pretinho. Você vai ter que informar neste momento lá no sistema também se você vai querer usar crédito acumulado de ICMS. Isso é uma coisa boa. Você pode pagar a dívida com crédito de ICMS. Tem um monte de empresa aí com crédito parado, velho. Não consegue dar fim naquilo. Olha que legal. Isso é caixa, gente. Isso é efeito financeiro na veia. E também precatório. Todo mundo sabe que para receber um precatório, misericórdia. Então, se você aderir a essa transação, você vai poder usar os seus créditos aí que estão parados e também o precatório. Olha que legal, que da hora. Beleza, beleza, beleza? Aí, ele vai fazer o requerimento e esse requerimento vai ser deferido, porque você vai ter que botar as informações aqui bonitinho, né? Depois que deferir esse requerimento, aí você vai poder aderir à transação até o dia 30 de abril. Depois, você vai poder acessar um sistema especial da transação. Aqui, ó, que bonitinho. Ó. Transação. E aí você vai ter que ter uma senha para aderir a esse sistema. Tranquilinho, tranquilinho. Que susto, gente. Eu olhei para lá, eu achei que não estava gravando. Eu sou mestre disso. Graças a Deus. Aí aqui são mais coisas burocráticas. O que é que você vai ter que colocar lá nesse sistema da transação? Ó. Certo? Dados cadastrais, bonitinho, bonitinho. O valor dos seus créditos que você vai usar. O valor dos seus precatórios. Tudo bonitinho. Ó. Você vai ter que conversar bastante com o cliente, com o contribuinte, se você estiver representando alguém, antes de fazer, tá? Porque você vai ter que ter esses dados aqui. Depois que você aderir à transação, botar as informações lá, daí você não pode mudar, né, filha do céu? Tá? Não pode alterar as paradas, então bota direito, presta atenção. Coisa importante, quando você aceita a transação, significa que você concordou. Aqui, ó, vou colocar de novo aqui em amarelo, ó. Com os termos deste edital. É como se fosse um contrato por adesão, gente. Lembra das aulas da quem fez direito? Contrato por adesão? Você concorda com o que está escrito lá. Beleza, beleza, beleza? Muito que bem. O que mais que você tem que pensar se você for entrar na transação? Você vai confessar o seu débito. Então, se você acha que você quer defender, que tem defesa, que tem documento, não adira. Alguém me fala se adira está certo essa conjugação? Não adira? Alguém me fala depois aí. Então, não adira, já dá um like nesse vídeo aqui, já se inscreve no canal. Significa que você confessou a parada, velho. Então pensa bem, você está confessando um negócio. Conversa com o cliente bonitinho. O que mais que implica se você aderir à transação? Se tiver parcelamento desse débito, ele vai ser cancelado também. Então você vai ter que fazer conta. O que está sendo mais vantajoso, a transação ou o parcelamento que você já tem? Muito provavelmente vai ser a transação, né? Mas tem que fazer conta. Pede os documentos para o contribuinte, tá? Bom, e quanto é que vai ser o valor que você vai ter que pagar lá na transação? Depois que você botar todas as informações no sistema, depois de 15 dias que a procuradoria vai te falar quanto é o valor lá que você vai ter que pagar. E o que que tem de benefício então? Ó, chegamos na parte que interessa. Os juros de mora, desconto de 100%. Os juros de mora, desconto de 100%. Ou seja, não tem juros, ó que legal. Aí o que sobrar, você vai ter desconto de mais 50%. Sobre o que esses descontos de 50%? Das multas. Multas.
beleza? Encargos legais. Pô, legal ter 50% de desconto do valor das multas, não é mesmo? Interessante. E aí este desconto não vai poder reduzir o valor principal do débito. Mas tem um monte de débito de ICMS aí que é multa altíssima. O fato de você ter desconto de 50% aí já te ajuda, tá certo? Aí, lembra que você tem que pagar honorários advocatícios lá para a procuradoria, não é mesmo? É assim que funciona. O valor dos honorários advocatícios vão ser calculados depois dos descontos. Ó, o crédito final líquido consolidado, ou seja, depois que aplicar todos os descontos, aí sim você vê quanto que vai ter que pagar de honorários, o que é uma coisa boa. Beleza, beleza? Ai, deixa eu descer mais aqui. Aí, esse valor aí que a procuradoria diz que você tem que pagar, você vai poder pagar em dinheiro, obviamente, parceladinho, bonitinho. Mas, deixa eu ver o valor das parcelas se tá aqui, acho que tá mais embaixo. Mas você vai poder pagar, lembra lá, com seus créditos acumulados, ó. Vou até deixar aqui em amarelo. E com o precatório. E esses negocinhos aí, o precatório e o crédito acumulado, é limitado a 75% do valor devido. Pô, legal, velho. 75% eu acho uma coisa boa, não é mesmo? Do valor devido. Então, se você deve 100, a procuradoria falou assim, depois do desconto tudo sobrou 100 para você pagar. Você tem 75 de crédito. Velho, você paga 75 com crédito, só fica 25 para você pagar com dinheiro. Legal, não é mesmo? Super legal. Você pode usar também o valor de depósito judicial que você tiver eventualmente. Dinheiro parado lá no processo. Em vez de você desembolsar a caixa, você usa esse depósito que está lá parado. Inclusive para você pagar a entrada, ó. Depois que você fizer o plano de parcelamento, você vai ter que pagar a entrada. 5%. Aí você pode usar esses depósitos para pagar a entrada. Aqui embaixo está falando, ó. Depois que a procuradoria calcular o valor final que você deve, você tem que dar uma entrada em dinheiro, no valor de 5%. Em dinheiro, ou seja, essa entrada não pode ser com precatório e nem com crédito, tem que ser em dinheiro, mas pode ser com depósito. Eu tive já muito cliente por onde eu trabalhei que tinha depósito judicial parado. Pô, uma coisa boa. Beleza? Ó, admitindo-se a utilização de valores bloqueados ou penhorados administrativa ou judicialmente. Vai poder pagar em quantas vezes? De uma vez só ou em até 120 vezes. Que é uma coisa boa. Uma coisa boa. Esse valor parcelado vai ter juros pela Selic, né? Só que isso aqui eu achei interessante. Juros não capitalizáveis. O que é isso? Não incide juros sobre juros. Incide juros simples. Quer ver? Vou ver se eu consigo dar um exemplo prático aqui. Eu tenho R$100 com juros de 10% ao mês. Então hoje eu tenho 100, aí no mês que vem incidiu 10% de juros, foi para 110. Aí no outro mês vai mais 10%. Mas qual vai ser a base de cálculo? O 100 inicial ou os 110? Se for capitalizável, se for juros capitalizáveis, vai ser sobre os 110. Por isso que juros viram uma bola de neve. Neste caso não, nesse caso os juros são simples. Ou seja, vai ser 10%, vamos imaginar, né? 10% ao mês, vamos supor que a Selic é 10%. 10% ao mês, mas sempre a base de cálculo vai ser o valor inicial. É isso que eu entendi, tá bom? Isso é uma coisa boa, porque geralmente tudo que é parcelamento na sua vida vai ser juros capitalizáveis. Não existe juros simples na vida real de nada. Eu nunca vi nenhuma pessoa, nenhum banco, nada que me emprestou dinheiro que foi juros simples. É sempre capitalizável, juros compostos que chama, né? E aqui tá falando que não, vai ser o simples. Beleza? Beleza, 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 beleza? Aí, beleza, tranquilinho, tranquilinho. Você vai ter que pagar juros, tudo bem, faz parte da vida. Uma coisa que eu coloquei aqui em amarelo pra gente ficar esperto. Eu achei estranho isso aqui, ó. O recolhimento que você pagar, vamos supor, vamos voltar, por exemplo, a procuradoria falou, viu, tem que pagar 100 mil aqui. Aí você pagou à vista, vral. Pagou à vista. Aqui tá falando, ó, o recolhimento efetuado não importa em presunção de correção dos cálculos realizados, ficando resguardado o direito do fisco
de exigir eventuais diferenças apuradas posteriormente. Eu achei estranho isso daqui. Vamos ver como vai ser na prática. Pô, eu paguei, você calculou a procuradoria, você me falou que era 100 mil, eu paguei à vista e aí eu vou ficar pendurada com isso aí? Como é que vai funcionar, tá bom? Eu coloquei isso em amarelo pra gente ficar esperto. Muito bem. O que você vai ter que garantir? Vai ter que dar alguma garantia? Aqui diz que sim, ó. Primeiro, você vai ter que informar para a procuradoria os seus bens, os seus direitos, porque a procuradoria quer conhecer a sua situação econômica. Tá vendo? Porque eu bato muito na tecla que a pessoa tributarista precisa ter noção de contabilidade, precisa ter noção de como funciona uma empresa, gente. Porque como é que você vai prestar um serviço desse se você não tem noção de como analisa a situação econômica de uma empresa? E você analisa a situação econômica de uma empresa através das demonstrações contábeis, gente. É simples assim. Ah, Verônica, mas nesse caso eu não vou precisar falar com o procurador porque você não falou que é tudo pelo sistema, não tem uma reunião? Tá, beleza. Mas como é que você vai instruir o cliente? Como é que você vai conversar com esse cliente de igual para igual? Como é que você vai conversar com o contador desse cliente? Inclusive, tem muito advogado que chega em mim e fala, contador só me embarrera quando eu vou captar, não sei o quê. Se você conversar de pau a pau com ele, na mesma linguagem, duvido que ele vai te embarrerar. Você vai estar de igual para igual, tá bom? Então, beleza. Aqui, ó, tá falando também que o que mais que o contribuinte é obrigado a fazer quando ele aderir, né? Vai ter que fornecer as informações, não vai poder colocar as coisas em nome de laranja, não vai poder mentir. Beleza? Vai ter que renunciar ao direito de defender naquele processo que ele está aderindo à transação. Isso é o de praxe, tá? Tranquilinho. Garantias. Ele tem que garantir? Bom, se ele parcelar em 60 vezes, em até 60 vezes, não precisa dar nada em garantia. Mas assim, se já tiver uma garantia no processo, aí a garantia permanece. Se não tiver, não precisa dar nenhuma outra garantia. Pô, legal. Agora, se ele quiser parcelar em mais de 60 vezes, aí ele tem que dar uma garantia sobre o valor total do débito. O que é que ele pode dar de garantia? Seguro-fiança, fiança bancária, gente, que é o mais comum. Seguro-fiança é mais barato, viu, do que fiança bancária. Não vejo nenhuma empresa usando fiança mais, é bem mais barato. Imóveis. Olha o que eu achei interessante, ele pode dar um imóvel próprio ou de terceiros, de outra pessoa. Claro que essa outra pessoa vai ter que concordar, tá? Mas isso é uma coisa para facilitar. E ainda por cima, ó, se ainda não tiver uma execução fiscal, ou seja, o meu débito só está inscrito em dívida ativa, mas não tem execução fiscal ainda. Aí eu tenho que concordar que vai ter que ajuizar uma execução fiscal, vai ter que ajuizar uma execução fiscal, beleza? Para que eu possa garantir esse negócio. Se eu tiver, lembra? Se eu tiver transacionando com mais de 60 em parcelas maiores do que 60. Beleza? Efeitos da transação. Se você entrar lá no sistema, bonitinho, preencher tudo, o fisco falou quanto que você deve, aí você não paga a maldita entrada. Aí não suspende seus débitos não, velho. Vai continuar o processo, penhora, tudo bonitinho, tá? Mas aí se você paga, se a transação é de fato efetivada, se aderiu, pagou a primeira parcela, tudo bonitinho, aí a execução fiscal fica suspensa, ou seja, fica paradinha, ninguém vai te encher o saco enquanto você estiver pagando. E os processos judiciais, que não, por exemplo, uma ação anulatória, alguma coisa assim, ó, eles também ficam suspensos. Isso é uma coisa boa. Rescisão. O que você precisa fazer para o fisco falar fora da minha transação? Atrasar as parcelas em mais de 90 dias. Eu achei uma boa colher de chá isso daqui, ó. 90 dias. Ou seja, se você atrasar 2 parcelas, tudo bem, vai lá e paga. Você não pode atrasar mais que 3. Então, isso aqui eu achei interessante. Se o fisco achar que você está tentando dar fim no seu patrimônio, está vendendo as coisas, estranho isso daí. Também, tá? Se for decretada a sua falência, se você cometer um crime, se você tiver agido com dolo, fraude, sei o quê,
tá? Você mentiu, fez trambique. Por isso que eu falo que transação é para pessoa séria, para contribuinte sério. Se você, ó, isso é interessante, gente. Se você ajuizar ações judiciais desse mesmo débito que você transacionou, aí a transação é cancelada, volta a estaca zero e você perdeu todos os benefícios. Então fique esperto. Tem que ter um controle, pra você não brigar. Porque pensa, ó, você adere uma transação parcelada, vai demorar anos e anos e anos. Aí deu 4 anos. Pô, alguém vê lá esse débito na empresa e fala, pô, não dá pra brigar não por esse débito aí? Vai lá e ajuiza uma ação. Velho, você acabou, você cancelou a transação. Ruim, né? Beleza. Que mais? Se você for rescindido fora da minha transação, você pode recorrer, tá? Em 15 dias. Beleza? E por fim, se você sair da transação, né, e o seu recurso não for para frente, você fica 2 anos impedido de pedir de pedir para entrar em nova transação. Ó, isso é importante, hein? E eu duvido que a sua vida vai ser tão fácil se você quiser entrar numa nova depois de 2 anos, depois de ser rescindido. E aqui, por fim, ó, o edital fala assim que tem que obedecer essas resoluções, ó, que elas falam... Deixa eu colocar em pretinho aqui, ó, em amarelinho. Que elas regulamentam como é que você vai... O que você tem que fazer com os precatórios e com os seus créditos acumulados, tá vendo? Que eu não vou abrir para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, mas resumo da ópera. Para quem tem crédito precatório, para quem tem crédito acumulado de ICMS e quiser usar, vai precisar analisar também essas resoluções para ver o que que fala lá. Você vai ter que cumprir tudo que tiver escrito lá, bem bonitinho. Tá aqui, entrou hoje em vigor, certo? E até abril você pode aderir a esta transação, certo? Já dá um like aqui, até o dia 29 de abril, tem um tempinho. Beijo para vocês. Se esse conteúdo fez sentido e você não deu o like ainda, pô, velho, dá o like, se inscreve no canal e fale para uma pessoa sobre esse conteúdo, uma pessoa que você acha que vai se beneficiar, tá bom? Beijo para você. Deixa eu voltar para lá para desligar.